o brilho do Espírito Santo que está em você incomoda o inimigo da tua alma. E isso faz com que você, né, seja muito mais abençoado. Porque quando você incomoda o inimigo, significa que você está no caminho certo. Significa que você está indo de acordo com a vontade de Deus. Então, se você está passando por tribulações, por momentos difíceis, não te preocupes, porque são os testes que Deus faz em nossa vida para provar a nossa fé, para provar em quem nós confiamos de verdade. Então, o inimigo da tua alma, ele vai ter uma raiva tão grande, porque ele vai ver que você está fazendo o que é da vontade do Senhor. Então, não te preocupe quando vem as tempestades, quando vem ali, né, as coisas difíceis, quando vem as situações, quando vem os empecilhos, quando vem as distrações. Tudo isso é porque você está no caminho certo. Eu gosto muito de falar que quando eu tô, né, com um propósito muito grande, um objetivo de conquistar algo ou de algo acontecer na minha vida, sabe o que acontece, né? E que eu vejo muito bacana, que eu tenho isso na minha mente quando tá perto de acontecer algo muito bom, algo ruim acontece. E aí eu olho aquele algo ruim que aconteceu, eu entendo que é porque vai dar certo algo maior. É meio confuso, mas é exatamente assim que eu entendo a confirmação de Deus para aquilo. Porque quanto maior as provações, maior ainda são as bênçãos. Maior ainda são as coisas que estão por vir. Por isso que a palavra de Deus diz que, né, as provações, as tribulações não são maiores do que o peso da glória. Ou seja, as tribulações, as provações que você passa aqui não são maiores do que você vai ter lá no céu. São muito. Nossa, o que você vai ter lá no céu é muito maior e melhor. E olha aqui, olha, eu quero que você. Em Lucas, no capítulo 22, olha o que Jesus fala para Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha isso. E aí Jesus fala assim, ó: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que palavra. Jesus, ele não tirou ali a tentação, porque existe uma diferença, existe a diferença entre tentação e entre tribulação. Então são duas coisas diferentes. Tentação vem do diabo. Deus não tenta ninguém. Entenda isso. Deus não tenta ninguém. É o diabo que tenta as pessoas, certo? E a nossa carne. É tentação. Agora, tribulação, provação, aí vem de Deus. Então, existe tribulação que é de Deus e tentação que é do maligno, do inimigo. Então, existe a diferença das duas coisas e você consegue distinguir com o tempo. Por quê? Porque você precisa buscar mais de Deus para você saber o que é provação e o que é tentação. Mas a tentação, geralmente, né, ela vem ali algo da carne, algo que é para te desviar do teu caminho, algo que é para te deixar mais fraco, que é para tirar você do propósito. A tentação, ela vem para isso, para tirar você do propósito. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa entender que aquela situação, ela tá te tirando do propósito. Você precisa ter discernimento de entender que aquilo que aconteceu, aquela pessoa, aquela companhia, porque muitas vezes, gente, olha, entenda uma coisa, e a palavra de Deus fala sobre isso, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, com quem você anda? Quais são as pessoas ao teu redor? O que essas pessoas falam? O que essas pessoas estão falando? O que essas pessoas comentam? O que essas pessoas, sabe, pensam? Qual é o ideal dessas pessoas? Então, isso faz muita diferença. Faz muita diferença você saber aonde você quer ir, aonde você quer chegar. E isso faz toda a diferença. Você precisa ter um objetivo. Isso é importante. Qual é o teu objetivo? O meu é morar no céu. Ponto.
O meu objetivo é morar no céu. Quem não quer morar no céu, tchau. Sai de perto de mim. Quem não quer morar no céu, meu filho, dá licença. Porque o meu objetivo é morar no céu. É assim. Ponto. Não quer morar no céu, não quer... Desculpa. A gente pode se conversar ali, mas eu não vou ser teu amigo próximo, não. Você não vai andar dentro do meu círculo de amizade. Não vai entrar dentro da minha casa. Não vai. Então, é importante a gente saber quem a gente abre as portas. Quem entra na nossa intimidade. Quem entra na nossa vida. Por quê? Porque pode ser uma tentação. Pode ser alguma pessoa sendo usada para te afastar do verdadeiro propósito. Por isso que Jesus fala assim para Pedro. E olha, e eu acho mais interessante é o Pedro. Pedro ainda não estava tão convertido ainda não. Pedro fala assim, ó. E aí ele fala, e ele lhes disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha o que Pedro falou. Pedro não tinha muita noção não, né? Pedro não tinha muita noção não. Aí Jesus fala assim, Jesus conhece o coração de Pedro. Óbvio, Jesus conhece o coração de cada um de nós. O que Jesus falou aqui, Jesus já estava vendo lá na frente. Mas ele disse... Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Olha, gente, Jesus é Jesus, Jesus não é gente, Jesus é Deus. Olha o que Jesus fala para Pedro. E do mesmo jeito acontece com nós. Do mesmo jeito acontece com a gente. Aí diz, não, Senhor, não vai acontecer não. Eu sou o fortão, eu sou o crentão, eu sou santo e tal. Aí, puf, você cai. Você cai na tentação do diabo. Você cai naquela tentação porque você confiou em si mesmo. Porque Pedro aqui confiou nele mesmo. Por isso que ele negou Jesus três vezes. Porque Pedro estava confiando na sua própria capacidade. E a gente, quando confia na nossa própria capacidade, a gente quebra a cara. A gente quebra a cara, por quê? Porque a nossa capacidade é limitada. Limitada. E a capacidade de Deus é ilimitada. Então, você tá bem aqui, Jesus está lá acima. Você tá bem aqui, Jesus está lá acima. Você tá bem aqui, ele tá lá acima. Por quê? Porque nós não temos uma capacidade ilimitada. Nós não temos a visão 360. O único que tem é Deus. Entendeu? Então, você baixa a tua bolinha porque você não é quem tem a visão 360, meu filho. Quem tem a visão 360 é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. E aí, Pedro tava desse jeito aqui, pensando que era bonzão. Senhor, eu vou até na prisão, até na morte junto contigo. Quem é que tava? O único dos discípulos que tava com Jesus lá na cruz? João. Pedro não tava lá, não. O único que tava era João. E aí, ele foi até a morte? Não foi. Então, por isso que as nossas palavras, as nossas atitudes, nós precisamos vigiar. Vigiar a palavra, vigiar as atitudes, vigiar o que a gente fala, o que a gente pensa. E isso é muito importante, porque não é sempre que a gente vai conseguir. E não é com nossas forças, entenda. Nós não temos forças para lidar com as tentações, com as tribulações. Sozinho? Tem não, meu filho. Você precisa sempre da presença do Espírito Santo. Por isso que Deus usa as tentações para nós nos aproximarmos dele. As provações, as provas, para que a gente se aproxime e não que se afaste. Então, por isso que o momento de luta, o silêncio de Deus que ele está trabalhando sobre a tua vida é para ter relacionamento com ele. É para você estar mais próximo dele. Porque Deus está te provando. E se Deus está te provando, o que um professor fica, ele fica calado ou falando quando está na prova? Ele fica calado. Todo professor, eu já fui professora, a gente fica calado quando o aluno está fazendo prova. É do mesmo jeito Deus, gente. Então, se você está numa aprovação, se você está na dificuldade, não espere que Deus falar com você. Não espere. Porque ele está trabalhando, e ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando na tua vida. Então, cala a tua boquinha e faz o que tem que ser feito. O quê? Buscar a palavra, ler, jejuar, fazer devocional, fazer a leitura bíblica, sabe? Orar. É isso que Deus quer que você faça na prova.
Porque quando o aluno tá lá na prova, o que ele tá fazendo? Tá lembrando de tudo, né? Tá escrevendo, tá colocando ali a prova, ok. Aí Deus vai ver lá a sua provinha, beleza, fez tudo certinho, nota 10. Vai passar para a próxima fase. Não tem nota 10, tirou 7. Vai voltar e vai repetir. Porque você não aprendeu a lição ainda. É assim que Deus faz, gente. Sabe? A analogia é bem isso. Então, Deus ele não te entregou ainda a tua bênção porque você não está preparado. Você que não está preparado. Por isso que você não recebeu sua bênção ainda. Então, para de reclamar, para de murmurar e começa a fazer o que é certo. Começa a fazer o que é certo. Começa a estar na presença do Senhor da forma correta, genuína e sincera. Porque o Senhor, ele conhece o coração. Do mesmo jeito que ele falou aqui com Pedro, ele também fala com a gente. E ele conhece o nosso coração. Então, meu filho, não adianta você querer tentar enganar Deus. Ninguém engana Deus, não. Né? Então, é exatamente sobre isso. E eu peço a Deus que ele possa te preparar, te abençoar, preparar você para as suas bênçãos. Que ele nos prepare para que a gente possa estar pronto para receber as bênçãos do Senhor. Que você possa ter um dia abençoado, que ele possa abençoar a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus, continue com nossos devocionais. Comenta aqui como que foi, né, esse devocional, o que você recebeu de Deus e que você possa seguir e compartilhar com quem precisa também desta palavra.